As estações do ano ocorrem em decorrência da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento de rotação, girar em torno do seu próprio eixo do planeta, possibilita a existência do dia e da noite. A Terra também realiza o movimento de translação, giro em torno do Sol, e em virtude da sua inclinação em relação ao plano orbital, a incidência solar é diferente nos hemisférios. A translação é, portanto, um movimento responsável pela existência das estações do ano, visto que são definidas pelas posições do hemisfério em relação ao Sol. Por isso, as estações não ocorrem ao longo do ano, de maneira igual nos dois hemisférios. Por conta da inclinação da Terra, as estações do ano não ocorrem no mesmo tempo. Por exemplo, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Depois de 6 meses, essas estações se invertem. E por isso também que as regiões localizadas na faixa tropical do planeta não apresentam as 4 estações do ano bem definidas, tendo o verão e o inverno predominantes. Solstícios são fenômenos que ocorrem em razão do movimento de translação do planeta. Esse movimento gera consequências diretas às nossas atividades cotidianas, como a ocorrência de solstícios e equinócios. Os solstícios ocorrem em uma época do ano em que um hemisfério recebe mais luz do que o outro, devido ao ângulo de inclinação que a Terra possui em relação ao seu eixo. Com essas incidências de raios solares, o dia fica mais longo que a noite, quando os solstícios de verão ocorrem, ou então a noite fica mais longa na ocorrência dos solstícios de inverno. A Terra tem um ângulo de inclinação de 23.027 em seu eixo. Essa inclinação combina com a translação. Tem como resultado uma diferença na insolação. Incidência de raios solares no planeta em alguns dias do ano, quando comparamos o hemisfério norte e sul. Essa diferença equivale ao tempo em que o Sol se afasta da linha do Equador, gerando dias maiores e noites menores nos hemisférios. Aproximadamente no dia 21 de dezembro, tem-se o dia mais longo do hemisfério sul, além do início do verão, e os raios solares incidem sobre o Trópico de Capricórnio, tornando o sul mais iluminado. E no hemisfério norte ocorre o contrário, com o início do inverno e os dias mais curtos do ano. No entanto, em 2 dias do ano, a Terra se situa em pontos onde os raios solares incidem perpendicularmente à linha do Equador, proporcionando a mesma distribuição de luz para os dois hemisférios, caracterizando o equinócio. Os dias e as noites têm durações iguais, 12 horas, visto em que o plano da órbita da Terra ao redor do Sol cruza o equador celeste. Fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. O equinócio, do latim egus igual, mais nox noite, é igual a noites iguais. Só ocorre durante 2 vezes ao ano, normalmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. A diferença na distribuição dos raios solares entre os dois hemisférios é consequência de uma inclinação de aproximadamente 23 a 27 graus do eixo de rotação da Terra, movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Com relação ao eixo de translação, movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Sendo assim, em um período do ano, a luz solar incidirá com maior intensidade sobre um dos hemisférios, alternando em outra parte do ano conforme o movimento do planeta. O verão, uma das 4 estações do ano, é caracterizado por elevadas temperaturas. Os dias ao longo dessa estação são mais extensos e as noites são mais curtas. Sucede a primavera e antecede o outono. Suas principais características são as elevadas temperaturas e o aumento dos índices pluviométricos.
As estações do ano, como o verão, foram instituídas em razão da diferença da radiação solar que atinge a superfície do planeta Terra, devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento de translação. O verão é conhecido internacionalmente como uma estação propícia para a realização de atividades de lazer ao ar livre, em razão das altas temperaturas e da ocorrência das férias escolares. Datas de início e término do verão. No hemisfério norte, inicia-se com o solstício de verão, entre os dias 20 e 21 de junho. Seu término ocorre entre os dias 22 e 23 de setembro. No hemisfério sul, inicia-se com o solstício de verão entre os dias 20 e 21 de dezembro. Seu término ocorre entre os dias 20 e 21 de março. Nessa época, podem ser observadas mudanças repentinas do tempo, ocorrendo chuvas de rápida duração, conhecidas como chuvas de verão ou convectivas. Apesar de serem rápidas, costumam ser intensas e acontecem normalmente no fim da tarde, quando os índices de evaporação das águas, rios, lagos ou mares estão mais altos. O inverno é uma das 4 estações do ano e representa o período em que as temperaturas caem consideravelmente em regiões do planeta que apresentam essas estações bem definidas. Durante a vigência do inverno, muitas pessoas que vivem em países tropicais e que, portanto, não vivenciam um inverno rigoroso, programam viagens para locais onde nevascas são comuns. Agora a gente vai falar um pouco mais quais são as características do inverno, né? Que é a estação, que é o clima frio e seco, a baixa umidade de ar, é a escassez das chuvas, né? Os ventos são muito fortes, temos geada, neve, dias mais curtos, como a gente tinha falado que tem as noites mais longas também. Essas são algumas das características que a gente pode citar também. Então, é graças à intensidade dos raios solares, que é explicada pela posição da Terra em relação ao Sol, é que o hemisfério é encontrado no período do inverno e apresenta noites mais longas e os dias são mais curtos. Isso significa que, nessa época do ano, esse hemisfério recebe menos raios solares. O inverno, ele é a estação do ano que sucede o outono e antecede a primavera. Então, as principais características dessa estação, o inverno, é a queda de temperaturas, né, mais frio. E é válido ressaltar também que essas estações do ano, consequentemente o inverno, diferenciam-se pelo acordo com suas localizações no planeta. As regiões temperadas apresentam as estações do ano bem mais definidas. Já em algumas regiões tropicais, são caracterizadas por apresentarem basicamente duas estações, a seca e a chuvosa. Outra informação muito importante também é que enquanto em um hemisfério o inverno está vigente, em outro hemisfério ele está vivenciando o verão. Portanto, o inverno ele não ocorre simultaneamente nos dois hemisférios. Devido então à diferenciação quanto à localização geográfica, algumas regiões elas apresentam maiores índices de índices pluviométricos, bem como a maior umidade. Devido à formação do nevoeiro, já em algumas regiões, essa estação é caracterizada pela baixa umidade e por baixos índices pluviométricos, explicados não só pela localização, mas também sim por sua incidência solar, mais acentuadas nas regiões dos trópicos. A primavera, ela é considerada por muitas estações a mais bonita do ano. Isso é devido ao fato que nela ocorre a floração de diversas espécies e plantas. As paisagens enchem-se de cores, deixando os campos, parques, jardins com aspecto mais alegre, mais vivido. Essa estação, ela sucede antes do inverno e precede o verão. A primavera, assim como as demais outras estações do ano, não ocorrem simultaneamente nos dois hemisférios. Ela ocorre em cada um deles. Isso é iniciado em uma data específica, em setembro, no caso. A floração ou desabrochamento das flores modifica a paisagem, tornando mais alegre e contemplativa. Os animais também apresentam comportamentos específicos nessa estação. Muitos tendem a sair do seu período de invernação. Há mudanças no comportamento de animais polinizadores, como por exemplo os beija-flores, as abelhas, devido a esse florestamento de algumas espécies. Esses animais eles aumentam sua atividade, interferindo significativamente no ciclo reprodutivo dos vegetais. Em nosso país também, aqui no Brasil, a primavera ela provoca alterações nos regimes pluviométricos e nas temperaturas. Períodos de chuvas começam a chegar em grande parte do Brasil, mais ou menos nos fins de tardes, né? Devido à intensificação do calor e da umidade que isso ocorre.
típicos dessa estação. No sul, as mudanças são imperceptíveis, né? Enquanto no Nordeste, ela persiste sempre a seca, né? A região mais atingida pelo forte calor é o Centro-Sul, mas as massas de ar frio são incomuns nesse local. Em sequência, a gente também pode notar que as temperaturas aumentam gradualmente, né? Da mesma forma que as águas do mar também se aquecem cada vez mais, o clima também é geralmente mais ameno que o verão. A poesia dessa estação é inegável, né? Pois ela é inspirada pela presença das flores como a margarida, o pingo de leite, as outras flores que a gente tinha citado anteriormente, né? A rosa, o girassol, bem como as jasmins, né? As hortênsias, as lágrimas de Cristo, entre outros exemplos de flores, né? De espécies, né? Damas da noite, entre outras. A gente também pode citar algumas espécies que destacam-se, né, nessa estação, né, que são, por exemplo, os girassóis, as hortênsias, o rebisco, a violeta, a dama da noite, as rosas, as orquídeas, as tulipas, jasmim da estrela, entre outras diversas variedades de flores, né, de espécies que se dão, que destacam-se, né, nessa estação do ano. Agora vamos falar um pouco mais sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul. O hemisfério norte, ele tem o seu início no dia 20 de março e ele tem o seu término, né, no dia 21 de junho. Logo, o hemisfério sul, seu início se dá no início de 22 de setembro e o seu término é no dia 21 de dezembro. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as características do outono. A gente sabe que o outono ele acontece logo em seguida ao verão e antecede a chegada do inverno. Sendo assim, ele pode ser considerado um período de transição entre as duas estações. Uma das suas principais características é a redução gradativa das temperaturas diárias, que passam de elevadas a mais amenas, antecipando o período frio, que vem logo em sequência, né, em seguida. Além das mudanças de temperatura, a estação também ela é marcada pela maior incidência de ventos e pela diminuição da umidade do ar. Podem haver também a formação dos nevoeiros pela manhã, além da ocorrência de geadas também. E a gente pode também citar que, em alguns casos, até mesmo pode ocorrer a formação da precipitação na forma de neve, né, que é a formação da neve também. Inicialmente, os dias e as noites têm a mesma duração, que são, né, 12 horas. Na medida em que o outono avança e a gente vai nos aproximando do inverno, os dias vão ficando mais curtos, logo as noites vão ficando mais longas. Estações das frutas. O outono é celebrado como a estação da colheita em várias partes do mundo, com destaque para a grande variedade de frutas. Em ambos os hemisférios, a chegada do outono marca o início do período de colheita, por conta da grande variedade de frutas que se encontra na fase final do seu ciclo produtivo. O outono é conhecido como a estação das frutas. Algumas dessas frutas são maçã, mamão, laranja, pera, uva, abacate, coco, carambola e banana. A transformação da cobertura vegetal é o aspecto mais marcante do outono. A folhagem das aves adquire uma coloração que varia entre tons amarelados e avermelhados, resultado da menor incidência de luz solar e diminuição da produção de clorofila, no caso das espécies caducifólias, conhecidas ainda como decíduas. Observa-se a queda das folhas, um mecanismo de proteção da planta. As zonas temperadas da Terra, que são duas das zonas térmicas em que o planeta se divide, estão localizadas em latitudes médias e são aquelas nas quais as características do outono são mais acentuadas e a estação é mais bem demarcada. Outono no hemisfério norte. No hemisfério norte, o outono começa entre os dias 22 e 23 de setembro, com o fim do verão, e termina entre os dias 21 e 22 de dezembro, com o início do inverno. Sendo assim, o outono é uma clara estação de transição, já que há durante seu período uma forte mudança nos elementos do clima. Essa variação é ainda mais perceptível no hemisfério norte, onde a presença de formações vegetais típicas de clima temperado, com as florestas boreais marca a chegada do outono com o amarelamento e a queda das folhas. Esse cenário é resultado da diminuição da umidade e também da temperatura. No hemisfério norte, a ocorrência do outono é chamada de outono boreal.
Outono no hemisfério sul. No hemisfério sul, o outono começa entre os dias 20 e 21 de março, com o fim do verão, e termina entre os dias 20 e 21 de junho, com o início do inverno. Nesse hemisfério, o outono é chamado de outono austral. A principal característica dessa estação no hemisfério sul é a graduação e diminuição das temperaturas, em especial, à medida que se aproxima do inverno. Além disso, no outono austral, há a diminuição das chuvas, cenário que acontece menor umidade para a região. Por sua vez, a maior circulação atmosférica gera a ocorrência de ventanias, assim como de fenômenos como nevoeiros. Em relação à vegetação, as espécies vegetais de clima subtropical tendem a amarelar e perder suas folhas com a chegada do outono. O outono brasileiro, no geral, é caracterizado pelo tempo ameno e seco, uma vez que essa estação exprime a mudança estacional de um período quente e úmido, o verão para um período frio e seco, o inverno. As mudanças atmosféricas no outono promovem no Brasil a maior atuação de massas de ar frio e seco, além da ocorrência de névoa, em especial no período da manhã, já que no toca à vegetação. Os tipos vegetais brasileiros mais sensíveis ao outono, como as plantas típicas de climas subtropicais, amarelam e perdem as folhas ao longo da estação.